Olá, boa noite a todos. Quinta-feira, 17 de março, veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Cuidado com a dengue. Casos contraídos em Porto Alegre aumentam quase 300%. Saiba as orientações da Vigilância em Saúde. Sem a intenção de matar, família de policial rodoviário contesta a investigação do homicídio. 9 pessoas respondem pelo crime. Entenda o caso. Pescaria diferente. Veja como este carro foi parar dentro d'água no litoral norte. Peixe grande chegou a quebrar a vara de pesca, gente. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, nós abrimos a Segunda Edição de hoje com o desfecho de um caso que chamou muito a atenção dos gaúchos em agosto do ano passado. Vocês vão lembrar, a morte de um policial rodoviário federal aposentado lá na cidade de Torres, no litoral norte. 9 pessoas, incluindo os policiais militares, foram indiciadas e vão responder pelo crime. Veja na reportagem de Lucas Abate. O policial militar Ivan Júnior Schaefer Emerim foi indiciado por homicídio. Ele disparou o tiro que atingiu o abdômen do policial rodoviário federal aposentado Fábio Zortea. A defesa do PM afirma que foi uma abordagem padrão. Obedeceu todo um regramento de uso diferenciado da força, até mesmo chamado de uso, ele progrediu os elementos da força e, em último momento, já percebendo que o seu colega de farda se encontrava numa posição quase tendo sua arma retirada do cinto de guarnição, não fosse aquele segurança que se encontrava segurando a mão de um dos filhos do senhor Fábio, evidentemente aquela arma do policial teria sido sacada pelo cidadão e uma tragédia muito maior teria ocorrido. A investigação da Polícia Civil aponta que o uso de cacetete contra a vítima foi exagerado. O policial rodoviário foi baleado quando defendia os filhos em uma abordagem da Brigada Militar em Torres. O advogado da família discorda da polícia. O homicídio ele não foi simples, não foi como foi colocado no relatório final. O entendimento nosso é de que houve homicídio qualificado, porque o Fábio, a vítima, ele recebe 2 disparos, um que passa de raspão na cabeça, que não se vê ali no momento, no cenário, e tem aquele que é o disparo que acerta o abdômen ali, que transficia todo o corpo dele, e a forma como foi feito. Outras 8 pessoas foram indiciadas por crimes como desobediência e desacato. Não houve um único tiro de advertência para cima nessa ação da Brigada. Na minha opinião, desastrosa ação da Brigada Militar. Merece virar case para treinamento de abordagem. É a minha opinião. Agora, a família do policial rodoviário federal aposentado chora hoje a perda dele. Poderia ter sido muito diferente, não fosse o início da abordagem da Brigada Militar. Repito, serve de case para não se repetir novamente por parte da corporação. E olha, 10 milhões de reais foram apreendidos de grupo criminoso envolvido na exploração de jogos de azar. É o baque na jogatina. 143 ordens judiciais foram cumpridas hoje de manhã na região metropolitana e também no Vale dos Sinos. É o destaque que abre o Giro de Notícias. A quadrilha lavava dinheiro da exploração de máquinas caça-níqueis e bingos. Os criminosos agiam há 2 anos em 8 municípios da Grande Porto Alegre e Vale dos Sinos. Foram recuperados 10 milhões de reais entre 20 imóveis e 30 veículos de luxo. 70 contas bancárias foram bloqueadas e pelo menos 20 pessoas são investigadas. Foram divulgadas hoje imagens do carro dos criminosos que mataram um empresário de 56 anos em Alvorada na semana passada. Ayrton Nunes Cardoso foi baleado com 3 tiros na frente da filha e da neta. Imagens mostram uma Saveiro branca usada pelos bandidos circulando pela cidade até chegar na empresa da vítima. Ayrton chegou minutos depois para trabalhar e encontrou o portão da fábrica de tintas aberto. Na sequência, foi surpreendido pelos criminosos.
A polícia tenta identificar a dupla envolvida no assassinato do ex-vereador de Porto Alegre e capitão reformado do Exército, José Wilson da Silva, de 89 anos. O crime foi em dezembro do ano passado, no bairro Partenon, na capital. Cenas gravadas por câmeras de segurança mostram 3 suspeitos do homicídio. Até o momento, apenas um deles foi identificado. De acordo com a investigação, as imagens comprovam que os criminosos tiveram a entrada na casa facilitada. A principal linha de investigação aponta um motivo financeiro. E atenção, porque tem latrocínio na Serra Gaúcha. A polícia procura o suspeito de matar a proprietária de um mercado durante assalto na manhã de hoje em Canela. Imagens de câmeras de segurança mostram aí o criminoso entrando no estabelecimento. Segundo a Polícia Civil, Maria dos Santos Moraes, de 60 anos, estava no caixa quando esse homem anunciou o assalto. Está aí as imagens dele passando. De acordo com uma testemunha, o dinheiro foi entregue, mas mesmo assim ele atirou 3 vezes contra a mulher e depois fugiu. Não houve realmente, né, a reação da vítima. E aí a polícia agora, né, a vítima foi socorrida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Portanto, aí um caso de latrocínio na principal região turística aqui da Serra Gaúcha, aqui do Rio Grande do Sul. Portanto, imagens para auxiliar a polícia na investigação. E a gente segue aqui com a segunda edição. Tem um flagrante na tela. Uma idosa foi assaltada no meio da rua, lá no sul do estado. As informações da redação com ela, Gabi Lerina. Bom retorno, Gabi. Boa noite, minha amiga. Oi, Chema. Boa noite para ti, todos que estão nos acompanhando. Muito bom voltar para o Rio Grande do Sul, mas fico triste, né, Chemali? Pois é. De ver uma situação dessas, uma senhora, uma idosa que estava caminhando na calçada, quando de repente ela foi abordada por esse casal. Olha só a violência, Chemali. A mulher tenta de todas as formas arrancar a bolsa dessa senhora que estava caminhando. Pensa só, a situação, ela chega a cair no chão, Chemali. Aí depois, neste outro momento do vídeo, a idosa foi atrás, correndo atrás dessa dupla para tentar pegar de volta a bolsa dela, mas aí ela não conseguiu pegar de novo, né, o pertence dela. Mas que situação, né, Chemali? Essa situação aconteceu lá na Rua dos Andradas, que fica na região central de Rio Grande e chama muito a atenção. Essas cenas não teve boletim de ocorrência por parte da polícia e a polícia, inclusive, está pedindo para que a idosa possa se manifestar, para que eles possam começar uma investigação, para poder entender quem são esses suspeitos que foram capazes de fazer essa barbaridade com essa senhora que estava caminhando na calçada, que foi, de repente, abordada por essa dupla de assaltantes, Chemali. Pois é, Gabi, a gente sabe que Rio Grande, infelizmente, sofreu aí nos últimos anos, né, com a questão da saída das plataformas, a questão da violência aumentou muito porque os empregos também desapareceram. Houve reforço do policiamento, a Brigada Militar, a Polícia Civil foi reforçada para tentar impedir, né, o avanço de crimes até bem mais graves. Agora isso aí poderia terminar num latrocínio, né, Gabi? Com certeza. E olha só como eles foram agressivos em cima dessa senhora, né? Ela ficou desesperada, Chemali. Naquele primeiro momento ela não queria entregar a bolsa dela, né? Os documentos dela, o dinheiro, os pertences. Ela talvez não tenha nem acreditado o que ela estava acontecendo naquela hora ali. Tentou impedir, tentou lutar ali com eles para que eles não levassem. Mesmo assim, eles levaram a bolsa dela, levaram os documentos dela. E agora a polícia, então, precisa que essa senhora possa se identificar para que eles possam ir atrás e descobrir e botar na cadeia esses dois, né, Chemali? Exatamente. Fica aí pensando, né, pessoas de mais idade que não estão acostumadas com esse tipo de violência em Rio Grande, que infelizmente virou uma realidade na cidade. Tomara que a polícia e a Brigada Militar consigam aí fazer um combate mais efetivo a esse tipo de crime que assusta moradores. Tem a avó Cecília que mora em Rio Grande. Beijo para ela. Não reaja, essa é a orientação, e vá até a delegacia de polícia para prestar, né, o registro do boletim de ocorrência e ajudar as autoridades a mapear a chamada mancha criminosa nas cidades, para também efetivo nas estratégias de combate aos crimes. A gente troca de assunto agora no segunda edição para falar do caso Rafael. Lembram do caso Rafael? A nossa equipe preparou reportagens especiais sobre esse crime. Como será o julgamento? E vai parar a pequena cidade de Planalto? E o confronto de versões entre a promotoria e a mãe acusada de matar o próprio filho é o que você confere nesta sexta-feira aqui no Segunda Edição.
Rafael Vinques, de 11 anos, desapareceu na noite do dia 15 de maio de 2020 em Planalto, no norte do estado. 10 dias depois, o corpo de Rafael foi encontrado em uma caixa de papelão, numa casa vizinha da família. E a surpresa, Alexandra confessou ter matado o próprio filho. Eu conseguia tirar ele, sim. E aí, mamãe, para ver se eu conseguia melhor. A partir de segunda-feira, a mãe vai à júri popular na cidade onde o crime aconteceu. São provas, são irrefutáveis. Que não teria motivo para ela acordar num determinado dia e matar o filho e esconder o filho dentro de uma caixa. Que haja justiça, né? É só isso que a gente espera. Todo o Rio Grande espera. Olha, ampla cobertura aqui do SBT lá em Planalto a partir da semana que vem. E também no SBT News, em todas as nossas plataformas, a cobertura ampla do caso Rafael com certeza vai ter toda a atenção dos gaúchos, da nossa audiência lá na cidade de Planalto. Agora a gente troca efetivamente de assunto, falando de esporte aqui no Segunda Edição. O jogo de volta da semifinal do Gauchão entre Grêmio e Inter será na Arena, na quarta-feira, 10h15 da noite. É hora da gente atualizar as informações da dupla Grenal. Chega mais, Matheus Schenck. Que tal começarmos com notícias fora de campo? Só assim para dar uma variada, sabe? O empresário do TT foi para a Polônia, onde o jogador está, para conversar com ele e definir o futuro. O Grêmio sonha que o atleta possa jogar no tricolor por pelo menos 3 meses. No Inter, nada de especulação, e sim confirmação. Alexandre Alemão é o novo atacante do time, para jogar Brasileirão e Sul-Americana. Tá ok. Agora, novidades dentro de campo. Diego Souza vai para o jogo. Informação de bastidor pelos lados gremistas. Ele está recuperado de lesão sofrida há 2 semanas. Campaz, que ficou de fora da lista final da seleção colombiana, vai poder disputar ida e volta das semifinais. No Inter não tem lá tanto mistério. David, que fez 2 gols nos últimos 3 jogos, segue improvisado como centroavante, já que tá dando certo. Semana Grenal, Chemali. Tá chegando a hora. Tá preparado? Tem que estar, né? Tem que estar preparado. Sábado é o primeiro desafio, na quarta-feira o segundo para decidir uma vaga na grande final do Campeonato Gaúcho. E olha só que interessante essa notícia, gente. O Ministério do Trabalho reconheceu 22 profissões, entre elas a de skatista, sommelier e personal organizer. Essas categorias agora poderão ser regulamentadas e garantir direitos aos trabalhadores. A novidade é um salto na carreira de Ian. Aos 25 anos, o skatista gaúcho é o atual campeão brasileiro na modalidade downhill, que foca na velocidade. Ian criou o primeiro treinamento do estilo totalmente online. Dos 11 anos de prática, há 7 ele vive dessa atividade. Ser profissional reconhecido legalmente é um alívio para o skatista. Há 20 anos que a Confederação Brasileira de Skate vem trabalhando para isso, profissionalizando o esporte, e agora vai dar muito mais credibilidade para ele. Entre as 22 profissões reconhecidas, também está a de sommelier, especialista em bebidas. Sommelier é aquele que compreende do serviço da bebida, ou seja, como abrir bem uma garrafa de vinho ou de outra bebida, com que pratos essa bebida vai harmonizar, inclusive como um sommelier de cerveja, sommelier de saquê e assim por diante. Essas novas inclusões foram definidas a partir de demandas do mercado e de pedidos de associações, sindicatos e profissionais autônomos. Com isso, a classificação brasileira de ocupações passa a ter mais de 2.200 profissões cadastradas. O reconhecimento abre caminho para outras conquistas. Ter uma legislação específica, fazer parte de dissídios coletivos ou acordos coletivos, poder ser nominalmente reconhecido na carteira de trabalho para fins de aposentadoria, para fins de auxílio-doença. Avanços muito bem-vindos. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, uma pescaria diferente no litoral. Gabi Lerina. Chema, susto e prejuízo para esse motorista lá de Imbé. Depois do intervalo, como esse carro foi parar dentro d'água, Chemali.
E ainda, cuidado com a dengue. Casos aumentam 300% em Porto Alegre. Veja as orientações dos profissionais da saúde. A gente volta já já. Voltamos com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. Olha só, a Sorridentes tem um recado para você. Eu sempre tive os dentes bem tortos, né? Sempre fui bem tortinho desde criança. Tava sempre de cabeça baixa, mão no rosto, evitando o contato com as pessoas. Aí eu vim pra Sorridentes. Conheci o pessoal, eles foram super bacanas. Semana passada chegou o meu alinhador invisível. E eu tô extremamente ansiosa para usar, porque se eu já tô apaixonada pelo meu sorriso agora, imagine depois que eu fizer o tratamento com ele. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade. É isso aí, eu tô com a Sorridentes. A cada dia, mais pessoas encontram na Sorridentes um novo motivo para sorrir. São mais de 500 clínicas com tudo para cuidar do seu sorriso. Ortodontia, implantes, clínica estética, exames. Na Sorridentes tudo é de primeira, equipe qualificada, materiais certificados e tecnologia de ponta. Já são mais de 6 milhões de sorrisos transformados. O próximo pode ser o seu. É só agendar uma avaliação no site ou telefone que estão aí na sua tela. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade. E olha, até que enfim saiu o tão aguardado decreto. O governo publicou as regras com a liberação do uso de máscaras. Segundo o texto, agora é possível circular sem a máscara em ambientes abertos como parques, jardins, praias e vias públicas. O uso segue sendo recomendado em ambientes ao ar livre com alta concentração de pessoas, como, por exemplo, os estádios de futebol e ainda em locais que prestam atendimentos de saúde, como os hospitais. O governo também recomenda manter o acessório quando o cidadão estiver a menos de 1 metro de distância das demais pessoas. O decreto saiu no final da noite de ontem e amanhã, expectativa para o decreto aqui de Porto Alegre. Expectativa, amanhã não percam a segunda edição, a gente vai acompanhar, tem uma nova reunião para flexibilizar, quem sabe, ainda mais o uso da máscara. E agora, alerta para o número, um alerta extremamente importante que eu vou fazer agora. Os casos de dengue aqui na capital gaúcha, gente. Porto Alegre já tem mais de 110 registros confirmados só neste ano da doença. E um detalhe, todos estes são casos contraídos dentro da cidade. Fábio tem piscina em casa. Quando não está sendo usada, fica com tela. Os pratos dos vasos de planta são limpos toda semana. Medidas que já viraram rotina na família do morador do bairro Vila Nova. Mantém tudo limpo, até a água do cachorro, do potinho, a gente troca todos os dias para evitar de dar problema. O bairro Vila Nova é um dos que concentra o maior número de casos de dengue. Até essa semana foram 25 ocorrências. Só em 2022, Porto Alegre já registrou mais de 110 casos. Todos eles contraídos aqui dentro da capital. Por isso, a equipe da Secretaria da Saúde fez uma varredura na região da Avenida Atílio Superti, onde estão os registros. Eles aplicaram veneno com o aparelho de fumaça e eliminaram locais que podem servir de reprodução do mosquito. O que também os agentes de combate à endemia fazem é procurar pessoas com sinais ou sintomas de dengue, né? Então, manchas na pele, febre, prostração, né? Então, procura a unidade de saúde, que a unidade de saúde vai dar o tratamento, fazer o exame específico e notificar para a Vigilância em Saúde. O alerta é necessário porque larvas foram encontradas hoje de manhã na zona sul da capital. É uma verdadeira força-tarefa, né, gente? Olha, uma dica, um pouco de terra, de areia no entorno dos vasinhos de plantas, né? Quem gosta de planta, eu tenho em casa, faço isso, né? Pneus, caliça, quem acha que caliça não guarda, não, joga a caliça em local inadequado, chove, ficam aqueles vestígios ali onde o mosquito pode depositar as larvas e realmente está preocupando demais a vigilância em saúde aqui da cidade. Agora a gente fala de um grande susto e ainda mais um prejuízo para o motorista de Imbé. Tudo porque tinha algo na água lá no Rio Tramandaí, a imagem já está entregando, não é peixe não. Vamos descobrir o que era? Já entregou a imagem, né, Gabi Lerina? Aqui, olha, não que tem prejuízo, mistério. Minha amiga. Não deu nem para fazer mistério, né, Não Chamali? deu. Sim, esse veículo aí foi para dentro do Rio Tramandaí, que fica lá em Imbé.
Que susto, Chemali, que prejuízo para esse motorista. Olha como aconteceu. Segundo o próprio relato dele, ele estava parado ali na ponte, observando os pescadores que estavam tarrafiando. E aí ele esqueceu, Chemali, de puxar o freio de mão. Bastou isso para o carro voltar e simplesmente, foi parar dentro d'água, não tinha mais o que fazer. E aí, sabe como é que o carro saiu de lá? Através de um auxílio de um barco com trabalhadores da Petrobras. Ninguém ficou ferido, mas o susto, meu amigo, parou esse ponto da praia lá em Bé, né, Chemali? Sem dúvida. Felizmente, ninguém se feriu. Há 11 anos, um outro acidente parecido terminou em tragédia lá em Bé. Então, a gente sempre faz esse alerta. Obrigado, Gabi. Bom retorno, minha amiga. Até amanhã. E a todos que acompanham a segunda edição, obrigado pela companhia. Uma ótima noite de quinta-feira. SBT Brasil na sequência, amanhã, 11h30. SBT Rio Grande, Glauco Paz amanhã apresentando. E a gente volta às 7h20 da noite para o nosso Sextou. Tchau, tchau.